Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 98 nos convida e diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Fiquemos de pé. Amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 89. Hino 89, nome algum no céu, na terra. Creio que a congregação conhece. Nome algum no céu, na terra. O presbítero não conhece? Então a gente canta o Salmo 100A. Depois a gente vê sobre 100B. Ao povo todos jubilai. Página 39. Então cantemos. Ó povos todos jubilai. Serve a Deus e lhe cantai. Apresentai-vos ao Senhor com cânticos ao seu louvor. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seu guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura a sua compaixão. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos orar e vamos também confessar os nossos pecados. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças pela tua bondade, por esse momento que nós podemos aqui neste dia de descanso te cultuar como teu povo, chegar em tua santa presença, sermos recebidos com a tua saudação, Senhor. Ó Deus, é muito maravilhoso sabermos disso, mas sabemos também que ainda somos fracos e pecadores. Sabemos que pecamos contra Ti, que fizemos o que é mal perante Ti, e por isso, Senhor, queremos confessar que pecamos contra Ti, que transgredimos a Tua lei, que merecemos a punição eterna. Mas, Senhor, tem compaixão de nós por causa de Cristo. Tem compaixão de nós por causa do Teu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Somente por causa dos méritos dele, Senhor, nós te rogamos que perdoe os nossos pecados. Concede graça para vivermos como crentes perdoados, crentes que vivem para a tua honra e para a tua glória. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos faz viver como pecadores perdoados em meio a um mundo caído que tenta cada vez mais nos seduzir. Nos ajuda, Senhor. Nos faz viver para a tua honra e para a tua glória. Também queremos ainda, Senhor, te rogar pelo culto, que o Senhor esteja abençoando este culto, como também os cultos da tua igreja, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Que a tua graça esteja com todas as igrejas, que todos aqueles que estão pregando possam fazer assim a tua vontade, que todos aqueles que estão, ó Senhor, cultuando, possam realmente te adorar em espírito e em verdade. Ajuda, Senhor. Concede graça. Aceita, Senhor, a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo 1. Salmo 1. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com ele se sentar, do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compra, de dia e noite nela encontra paz. Tal como arbusto à beira d'água está, que em tempo próprio o fruto
quanto aos perversos, como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois só se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 4. Vamos ler de 1 a 10. Oséias capítulo 4, 1 a 10. Oséias capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Porque só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Começando do verso 1.
Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos cantar o Salmo 134. Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos. Então vamos cantar. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, que servis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário
e bendizei vós ao Senhor, de Sião te abençoe, Criador da terra e do céu. Irmãos, vamos fazer uma leitura na Confissão de Fé Belga, artigo 1. Eu quero combinar isso com um sermão. Confissão de Fé Belga, artigo 1. Na página 17. Artigo 1. Só existe um Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor 7. Dia do Senhor 7, pergunta 20, página 66. Diz assim: então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Resposta: não. Só são salvos os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Pergunta 21. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Pergunta 22. Então, em que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Pergunta 23. Que artigos são esses? Resposta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, em nossas discussões uns com os outros sobre questões de fé, nem sempre podemos chegar a uma conclusão clara. Numa conversa, talvez no estudo da Bíblia, nas aulas de catecismo ou apenas entre amigos, às vezes chegamos a um ponto em que não podemos ir mais longe e diremos uns aos outros: você tem apenas que crer. Pode ser algo que não podemos explicar, não podemos definir, algo que você não pode convencer alguém a aceitar. E então dizemos: você apenas tem que crer. Pegue a criação, por exemplo. Você pode tentar
muito conciliar as descobertas da ciência e os ensinamentos das Escrituras, falando tudo o que aconteceu durante o dilúvio. E como Deus pode ter construído, vamos dizer assim, talvez eras no mundo, mas no final do dia, tudo se resume à fé. Você tem que crer que Deus criou todas as coisas do nada, simplesmente com a palavra de sua boca. Ou toma providência, como por exemplo, como Deus sustenta e governa todas as coisas. Quando você se dedica a isso, há coisas que perturbam. Porque um Deus tão bom permite o mal. Se Ele realmente tem controle sobre tudo, porque Ele não acaba com as doenças terríveis ou acaba com as perseguições cruéis à sua igreja. Nessas horas, dizemos novamente, você apenas tem que crer que Deus está no controle. Aceite isso. Tenha fé. Há muita verdade nisso. Pois fé significa que não temos todas as respostas. A fé olha para o que não é visto. E há um mistério na nossa fé. Pois os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. E os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Meros humanos não podem compreender todos os detalhes majestosos da obra de Deus. Aceitamos que há muito que permanece desconhecido para nós. Algumas pessoas não gostam dessa abordagem. É muito fácil, dizem. Não faz um uso adequado do cérebro que Deus deu. E pode haver momentos em que dizemos isso muito rapidamente, pois a fé não está no mesmo canto que a ignorância. Em vez disso, a verdadeira fé é bem informada. A verdadeira fé, ela tem conteúdo. É baseada nas verdades claras e coerentes das Escrituras. Nós cremos por causa de quem é Deus e o que sua palavra diz. E por isso, nesta manhã, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: nosso único conforto é recebido por meio da fé verdadeira. Nosso único conforto é recebido por meio da fé verdadeira. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o único objeto de fé. Em segundo lugar, as duas partes da fé. E em terceiro lugar, os 12 artigos de fé. Em primeiro lugar, o único objeto de fé. Irmãos, de vez em quando, há uma nova pesquisa sobre a fé religiosa em algum país, ou talvez aqui no nosso país mesmo. Essas pesquisas geralmente descobrem que a maioria dos cidadãos ainda crê que Deus existe. Mesmo assim, sempre quero fazer a seguinte pergunta: que Deus? De que tipo de ser divino ou poder superior nós estamos falando aqui? Pois existem tantos deuses, tantas religiões diferentes. São todos iguais então? Nomes diferentes para a mesma realidade? De certa forma, o catecismo ele se antecipa a esse tipo de pergunta quando pergunta o seguinte: então todos os homens são salvos, como eles pereceram por meio de Adão? Nos últimos dias do Senhor que nós ouvimos, vimos como todas as pessoas estão no mesmo barco, espiritualmente estão todos afundando. E estamos todos afundando de uma maneira desastrosa. Então, no fim das contas, a coisa mais importante é que os pecadores busquem um ser superior. É tudo uma questão de nossa disposição de depender de um Deus, seja Ele quem for. Por ter o objetivo de resumir as Escrituras, o catecismo deve entregar uma mensagem em preto e branco.
nem todas as pessoas são salvas. Há uma necessidade não apenas de uma vaga crença em Deus, mas também uma de verdadeira fé. E você não pode falar sobre a verdadeira fé sem também falar sobre seu objeto, seu alvo, aquele em que você crê, para onde a fé é direcionada. O catecismo explica isso na próxima resposta. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Imediatamente nós pegamos o foco e estreitamos. Não há muitas estradas, mas uma única estrada. Não muitos deuses, mas um só Deus. Olhamos para o Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras. Essas três últimas palavras fazem toda a diferença. É realmente a diferença entre a vida e a morte. Aceitamos como verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. Podemos aprender algumas verdades sobre Deus enquanto observamos a sua criação, observamos o seu cuidado neste mundo caído. Aqui você pode aprender um pouco sobre o poder de Deus, sobre a sua majestade, sobre a sua fidelidade. Mas as Escrituras o revelam ao próximo nível e muito além, ao nível de um conhecimento seguro, confiança firme e uma fé salvadora. Pois nas Escrituras podemos ouvir Deus falando sobre si mesmo. É a sua autorrevelação. Agora, às vezes, nós gostamos de nos concentrar sobre as pessoas que nós encontramos na Bíblia. Nós gostamos de ouvir sobre a fé de Abraão, a força de Sansão, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão ou a ousadia de Pedro. Essas pessoas são pessoas com quem nós podemos nos relacionar, nos identificar, porque são pecadores como nós. Mas lembre-se do personagem principal deste livro. Tenha olhos abertos para aquele que está em movimento, sempre trabalhando, sempre cumprindo o seu propósito. E esse é o Senhor Deus. Muitas passagens retratam Deus em sua glória e revelam seu caráter. Está resumido no primeiro artigo da Confissão Belga. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo bem. Quando lemos as Escrituras com os olhos bem abertos, esse é o Deus que nós podemos ver. Este é o único objeto de nossa fé. O artigo 1 fornece apenas uma breve lista dos atributos de Deus. Muito mais poderia ser dito sobre Deus em suas perfeições. Um outro aspecto para o qual o catecismo chama a atenção é visto nas perguntas e respostas 23. Lá encontramos o credo dos apóstolos, que você notará que está dividido em 3 partes. Uma seção sobre Deus Pai, outra sobre Deus Filho e outra sobre Deus Espírito Santo. O Deus em que cremos também é triuno. Um ser existente em 3 pessoas. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é mais velho do que o outro, nenhum é mais importante do que o outro. Mas todos os 3 são igualmente eternos, igualmente Deus, igualmente dignos de adoração e confiança. Como pode ser isto? Não sabemos. Nem tentaremos explicar isso. Na Trindade encontramos um dos mistérios profundos da fé, uma realidade sobre a qual devemos dizer:
só temos que crer. Portanto, cremos em Deus Pai. O catecismo começa falando do Pai aqui nas perguntas e respostas, e resposta 21. Ele nos diz como Ele é e o que Ele fez. Deus concedeu perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça. Poderíamos dizer muito sobre cada um desses 3 dons: perdão, justiça eterna e salvação. Por enquanto, a questão é que o Pai dá o que nós não temos, dá o que nós merecemos, ou melhor, o que nós não merecemos. O Pai dá por pura graça, resgatando-nos das trevas e da destruição, até mesmo nos trazendo para dentro de sua própria família. Também nós cremos em Deus Filho, mencionado na terceira linha. O Pai fez tudo isso por causa dos méritos de Cristo. São apenas algumas palavras, mas nossa própria salvação depende delas, por causa dos méritos de Cristo. Mérito significa que uma pessoa tem a qualidade de ser notavelmente boa ou digna, que ela é tão boa e digna que merece elogios ou recompensas. Bem, eu e você não temos um pingo de mérito. Portanto, não devemos esperar elogios ou até mesmo recompensas. Mas Deus nos salva por causa dos méritos de Cristo. A salvação é apenas por causa daquilo que Cristo realizou, por causa da recompensa que Ele ganhou para nós. E cremos em Deus Espírito Santo para essa fé que temos como cristãos. Este elo precioso com Deus, o Deus triuno. Esta fé que o Espírito Santo opera em meu coração pelo Evangelho. Não podemos fazer isso sozinhos. Embora a auto-revelação de Deus seja clara, teimosamente olhamos para o outro lado em vez da revelação de Deus. Então o Espírito Santo ele vem e nos ajuda nisso. Ele nos dá ouvido para que ouçamos, olhos para que vejamos, um coração aberto para que creamos. O Espírito Santo quer que conheçamos como Deus. Ou melhor, o Espírito quer que o conheçamos como Deus. Que dependamos dele. Isso para a nossa própria vida. A beleza é que nós podemos depender do Deus triuno. Colocamos nossa confiança nele. Invocamos o seu nome. E não nos decepcionamos. Pois o objeto de nossa fé é maior do que qualquer coisa ou qualquer pessoa em quem podemos confiar, buscar ou encontrar abrigo neste mundo caído. Vamos pensar novamente nestes gloriosos atributos de Deus. Sabemos que esse Deus não vai desaparecer com o tempo, porque Ele é eterno. Sabemos que Deus não mudará de ideia ou quebrará sua promessa, porque Ele é eterno. Sabemos que Deus mesmo, que nem mesmo enfrentará um problema grande demais para ser resolvido, porque Ele é todo-poderoso. Podemos ir a Deus em busca de orientação, porque Ele é totalmente sábio. Irmãos, podemos buscar ao Senhor em tudo o que nós precisamos, porque Ele é a fonte transbordante de todo bem. Toda e qualquer perfeição de Deus é uma fonte de confiança renovada. Este é um Deus em quem nós podemos confiar e depositar a nossa vida. Do nosso ponto de vista, essa é a coisa mais incrível sobre o Deus triuno. Ele pensa em nós, Ele olha para nós, Ele se preocupa com nós.
Somos o povo próximo do seu coração. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele até faz uma aliança de amor conosco, comprometendo-se com pessoas como nós, com suas preciosas graças, promessas, para aqueles a que Ele conheceu antes da fundação do mundo. O Deus triuno fala em sua palavra e diz: eu sou o Deus em que você pode crer. Eu vou salvar você. Eu vou renovar você. Agora, coloque sua fé em mim. Então chegamos ao nosso segundo ponto. As duas partes da fé. Na verdade, não é sempre que o catecismo nos dá uma definição sobre algo. Mas o Dia do Senhor 7 faz a seguinte pergunta: o que é a verdadeira fé? E a resposta é bem conhecida, pois na definição ouvimos as duas partes da fé. É uma convicção com que aceito e ao mesmo tempo é também a firme certeza. Veja, não apenas em nossa fé, mas em muitas áreas da vida, conhecimento e confiança andam de mãos dadas. Por exemplo, se você conhece bem um eletricista, se já viu o seu trabalho ano após ano, então você terá confiança nele. Você tem certeza de que ele também pode resolver alguns problemas complicados da sua casa, da sua empresa. Como você o conhece, tem certeza de que ele não cobrará demais de você também. Pode conhecê-lo bem. Você também até tem confiança suficiente para recomendá-lo a outras pessoas. O conhecimento de Deus inspira confiança em Deus. Veja como esses dois aspectos aparecem nas palavras de Cristo em João capítulo 17. Aqui Jesus está a poucas horas de sua prisão e julgamento, um dia de sua crucificação e morte. E então ele está orando para que possa dar algum encorajamento final para os seus discípulos e buscando algum encorajamento, afinal de contas, para si mesmo. Jesus ora sobre o conhecimento precioso que seus discípulos adquiriram dele. No versículo 6 ele diz ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Esta foi a missão do Filho aqui na terra: manifestar ou revelar o Pai, ensinar outros sobre o Deus Pai e ensinar outros sobre si mesmo como o Cristo. Para aqueles que o aceitaram, que aceitaram este conhecimento, havia a promessa de vida eterna. Esse é o segundo aspecto que brilha nas palavras de Jesus Cristo: a confiança dos discípulos no que ele ensinou aqui. Ele ora ao Pai no versículo 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Eles não apenas ouviram os ensinamentos de Cristo, como muitos outros fizeram, mas os discípulos acolheram as suas palavras, receberam suas palavras, as abraçaram como a palavra da vida. Havia conhecimento seguro e confiança firme. Eles sempre irão juntos em todos os lugares. As pessoas às vezes falam sobre o contraste entre essas duas partes da fé. É quando uma pessoa pode apenas ter um conhecimento intelectual de Deus, uma coleção de versículos bíblicos sobre doutrinas, ou uma pessoa pode ter um conhecimento do coração, quando Deus realmente significa algo para você, quando Deus o tornou uma pessoa diferente. Você pode saber todos os tipos de coisas sobre Deus e sobre sua palavra,
Mas essas verdades, elas causam impacto em você, mudam você, moldam você. Você pode memorizar o catecismo, mas você o vive. Você pode concordar intelectualmente com os pontos da fé cristã, mas todas essas coisas são significativas para a sua vida. O contraste entre a cabeça e o coração é real. É muito possível saber sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre a doutrina, até mesmo acreditar em Deus, mas não desfrutar de uma conexão com Ele. Mesmo depois que uma pessoa vai a uma igreja reformada por anos, o Deus verdadeiro ainda pode ser, vamos dizer assim, um estranho para aquela pessoa. Ele não fala com Deus. Ele não fala com Deus. Ele realmente não escuta a Deus, mas simplesmente faz suas próprias coisas. Provavelmente, todos nós já suportamos conversas com pessoas que fizeram essa reclamação sobre nossas igrejas, talvez. Na sua igreja, todos têm todas as respostas certas. Eles conhecem a Bíblia e as confissões, mas todo esse conhecimento não é transferido para as suas vidas. Irmãos, há apenas cerca de 30 centímetros separando a sua cabeça do seu coração. Mas pode haver ali uma lacuna enorme. Pode haver um desfiladeiro que alguns nunca cruzam. Isso é verdade. Até certo ponto. Somos todos culpados disso também. Nosso conhecimento de Deus e doutrina podem existir lá nas nuvens, onde realmente não afetam a nossa conduta diária, a nossa vida diária. Apenas podemos dar um exemplo aqui. Nós insistimos, na verdade, de que os pecadores são salvos somente pela fé. Nós até conhecemos o latim, sola fide. Ainda assim, essa é uma verdade doutrinária pela qual realmente nós vivemos. Viver somente pela fé significa que confiamos de todo o coração em Deus para a vida e a salvação. E confiamos nele, mesmo quando há incerteza e quando as coisas estão fora do nosso controle. Nós sabemos que devemos confiar. Devemos realmente confiar. Mas devemos realmente fazer isso? Confiar em Deus. E nós realmente confiamos nele. A cabeça, ela está conectada ao nosso coração. Será realmente que todo o nosso conhecimento não passa apenas de conhecimento, mas que não chega até o nosso coração? É por isso que o catecismo, ele traz uma ênfase pessoal e diz que a fé em Deus deve ser viva e transformadora. O que é fé? Significa que eu aceito como verdade o que Deus revelou. Este é o lado do conhecimento. Uma consciência do que é verdade. Mas nem por um segundo isso é mantido separado do que devemos sentir em nossos corações. Pois o catecismo, ele liga os dois. É convicção em que aceito como verdade, é também a firme certeza. Conhecimento e confiança andam juntos, que não só aos outros, mas também a mim. Veja novamente como esta é uma definição pessoal. A fé não é apenas dizer, claro que Deus existe, e é 3 em 1. Não. A verdadeira fé significa que dizemos, este Deus triuno é para mim. Ele é meu Deus.
pois eu também sou um pecador podre e sem esperança. Eu também preciso de um Salvador e tenho um em Jesus Cristo. Agora eu também servirei ao Senhor com toda a minha vida. Eu o servirei com tudo o que sou, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Quando Deus, em sua graça, opera em nossos corações, somos capazes de dizer, não apenas para mim, mas também para os outros. Portanto, não pense que você pode estudar o seu caminho para a vida eterna. Não imagine que um entendimento completo da Bíblia e das confissões pode de alguma forma substituir o coração humilde diante de Deus e uma caminhada piedosa em direção a Cristo. Mas também vamos ser avisados contra o tipo oposto do erro. Jamais vamos dizer que o conhecimento de versículos e detalhes da Bíblia não são importantes. Nunca vamos dizer que o ensinamento da fé é tudo o que realmente importa. Novamente, os dois andam intimamente juntos, não apenas no catecismo, mas também nas Escrituras. Com bom motivo, o profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Naquela época, Israel era alguma coisa terrível, era uma bagunça total de depravação. O profeta descreve o que viu ao seu redor. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias 4:2. E qual foi o problema? Qual foi a raiz de todo esse mal? Isso é o que o profeta diz no versículo 1. Não há verdade nem conhecimento de Deus. Eles não conheciam a Deus. Então eles não temiam a Deus. E sem esse conhecimento existe apenas morte. Hoje talvez uma pessoa imagine que pode ser um cristão excelente e fiel, sem nunca crescer em seu conhecimento da palavra. Talvez alguém pense que pode regularmente deixar de lado a leitura das Escrituras e o estudo das Escrituras e ainda ser capaz de levar uma vida que agrada a Deus. Mas por falta de conhecimento, seremos destruídos. Por falta de conhecimento, certamente nos esqueceremos de Deus e nos extraviaremos e sofreremos os efeitos. Ouça o que Jesus orou ao Pai em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz que é a palavra de Deus que nos santifica, nos torna santos e devotados no seu serviço. É a palavra que é a única capaz de nos preparar para viver e trabalhar piedosamente neste mundo. Isso porque a palavra apresenta diante de nós a glória e majestade de Deus. Ao conhecer a palavra, vemos que Deus nós adoramos. E isso nos motiva a mostrar continuamente nossa graça e a confessar também a nossa fé de uma forma ousada. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto: os 12 artigos de fé. Irmãos, já falamos como a Bíblia é um presente precioso, pois nela temos a palavra, as palavras da boca de Deus. É um presente precioso, mas também é muito grande. É um grande livro, mais de 1.200 páginas na maioria das traduções para o português.
compreendendo cerca de 700 mil palavras. Sempre que você estiver navegando em um grande território, é bom ter um mapa, uma ferramenta útil para nos mostrar a configuração do terreno. É o que nós temos nas confissões, documentos como o Catecismo de Heidelberg, pois o que revelamos diante de nós é um resumo dos pontos-chave da palavra de Deus, nosso guia para o belo território das Escrituras. Mas assim como os mapas podem ser feitos em escalas diferentes, as confissões também são. O catecismo, a confissão de fé belga, estão em uma escala. E em uma escala maior existem os chamados credos ecumênicos. Eles fornecem uma visão geral das Sagradas Escrituras de uma perspectiva mais elevada e ampla. Apenas os pontos de interesse, vamos dizer assim, mais proeminentes são incluídos neles. Um desses mapas é mencionado no Dia do Senhor 7, o Credo Apostólico. Por trás desse credo há uma longa história. Uma tradição tem os 12 apóstolos escrevendo este credo em uma sessão. A história é assim. No 10º dia após a ascensão, quando os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, o Senhor enviou o Espírito Santo, o Espírito prometido sobre eles. E estando cheios do conhecimento de todas as línguas, eles compuseram o credo. Pedro disse: Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. André disse: E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso único Senhor. Tiago disse, João disse e assim por diante. De certa forma, você pode entender como essa história surgiria. Esse credo tem 12 artigos, que correspondem perfeitamente ao número dos apóstolos. Além disso, é o nome, o credo dos apóstolos, sugerindo que é realmente a obra de suas mãos. Mas o credo é chamado de credo dos apóstolos, não porque foram os próprios apóstolos que escreveram este credo, mas porque contém um breve resumo de seus ensinamentos. Ele resume o ensino dos homens que estiveram com Cristo durante todo o seu ministério e saíram para pregar o evangelho por todo o mundo. O próprio Cristo estava ciente disso. Em João 17, ele disse sobre os seus apóstolos: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O trabalho dos apóstolos era levar o evangelho às nações para que muitos pudessem ali crer. Agora, em apenas 12 artigos curtos, cerca de 89 palavras, a igreja resume o ensino dos apóstolos. Essas são as partes fundamentais do evangelho, tudo o que é necessário para a nossa vida e a salvação. Aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que se tornou nosso Deus. Sem esse conhecimento, estaríamos condenados. Se Deus não tivesse revelado sua glória para nós, estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas a boa notícia, a melhor notícia de todas, é que Deus se apresentou a nós. Tem sido dito corretamente: Deus é o Evangelho. Para que possamos conhecer o Deus triuno, para que possamos invocá-lo com verdadeira fé. São todas as boas novas de que precisamos. É tempo para uma palavra final em João 17. Cristo ora: Pai, a minha vontade
é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Ele está dizendo que chegará um dia em que poderemos estar com Ele, em que não nos veremos mais obscuramente em um espelho, e todo mistério passará. Cristo está dizendo que chegará um dia em que poderemos ver sua glória. Um dia em que a fé finalmente se tornará vista. Estamos ansiosos por esse dia, quando conheceremos o Senhor totalmente, assim como nós somos conhecidos por Ele. Até chegarmos lá, mantenha firme e seguro o seu conhecimento de Deus, e mantenha sua confiança em Deus, real e verdadeira, pois nas palavras de nosso Salvador, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças pela tua bondade, pelo teu cuidado em nossa vida, pela tua fé, pela tua salvação, pelo teu perdão, pela tua justiça, Senhor. Ó Deus, são tantas bênçãos que nós nem sequer conseguimos enumerar, mas pela tua graça, Senhor, nós podemos orar a ti, te agradecer, reconhecer a nossa fraqueza e nossa pecaminosidade, reconhecer que precisamos de Salvador, reconhecer que temos um em Cristo. Ó Deus, faz com que essas palavras que ouvimos estejam em nossos corações. Faz com que essas palavras que ouvimos transformem nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Deus. Faz com que essas palavras possam estar conosco durante toda essa semana e durante toda a nossa vida. Nos guarda, Senhor. Nos fortalece. Nos ajuda, Senhor. Faz com que a tua vontade seja feita em nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 87 e dar nossas ofertas ao Senhor. Vamos dar graça ao nosso Deus por tudo que Ele tem dado. A Deus bendizemos. Hino 87, página 80. Então cantemos. A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos Deus, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a glória de entrada no céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus,
Deus. E quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus. Exaltai a Jesus Redentor, a Deus Pai bendizemos por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos receber a bênção do Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E para aqueles que estão nos assistindo, então tenham um bom dia e até a noite.